Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, este culto de poder, de ação de graças, de honra ao Criador dos céus, o culto que realiza curas. Se você está enfermo, enferma, se já bateu em várias portas, você vai receber a cura, mas a cura é pela fé. Se crerem nestas palavras, serás curado de graça, gratuitamente. Mas nem com ouro nem com prata podereis curar a doença que realmente Deus coloca para a honra e glória do seu nome. A doença incurável, porque só através do Filho dele há cura, para saber que o Filho dele é único e é o verdadeiro pastor que salva e que guia o povo que vai se salvar. Para não dares ouvido mais a pastores evangélicos, ladrões, bandidos que está no altar. Então, se deres ouvido ao único pastor, não saíres da tua casa para ir atrás de um ladrão, de um bandido. Se deres ouvido aos mensageiros, aos apóstolos como eu, verdadeiro, que dá de graça, nunca cobra, nunca recebe nem presente, não aceita, porque o que é sagrado é de graça, para a honra e glória do Senhor. Então, tu serás curado e curada. Mas enquanto tu crês num ladrão que sobe num altar evangélico chamado pastores, num ladrão Sila Malafaia, R.S. Soares, Bispo de Macedo, tu serás condenado e condenada junto com eles, porque eles serão lançados na fornalha, no fogo do inferno quando morrer, porque estão prendendo, escravizando cego e cega evangélica para poder enriquecer e roubar, porque realmente tudo que eles têm é com dinheiro de cegos e cega evangélica que vai lá levar e crer nos imundos e porcos que fazem cura de mentira e milagres e prodígios de mentira, porque Satanás, que está no altar com o título de pastor que adquiriu na faculdade, não tem poder para curar. O único que tem poder para pôr a doença e curar é o único Criador dos céus, através do seu Filho amado e primogênito. Amém. Por isso, creres e inscreve nesse canal, recebe a cura, mas tu tem que toda hora e todo instante ouvir esta palavra de Jesus Cristo. Aleluia. Assim como tu perseverasse até hoje na casa de Satanás evangélica, assim como perseverasse esses anos todos, perdesse o tempo da tua vida nos templos satânicos evangélicos de pastor ladrões, agora tu vai ficar aqui ganhando tempo ouvindo estas palavras para ser curada, para ser curado e ser liberto e liberta em nome de Jesus. Amém. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua casa, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide-vos também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram trabalhar. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo, e saindo perto da hora décima, encontrou outros que estavam ociosos. Perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia sem trabalhar? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo. Aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e lhe paga o jornal, a jornada de trabalho, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora décima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros trabalhadores, cuidaram que havia de receber mais do que aqueles que foram contratados por último. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmurava, reclamava contra o Senhor da vinha, o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalhadores só trabalharam 1 hora, e tu os igualaste conosco no salário, que suportamos a fadiga e a calma do dia todo. Mas o Senhor da vinha respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo este preço? Aleluia. Eu quero dar a estes derradeiro tanto quanto te dei. Ou não é lícito me fazer o que eu quiser
do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluias! E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhe: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos pastores e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e os entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoite, crucificarem, e hão terceiro dia ele ressuscitar. Aleluia! Então, se aproximando dele, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, o adorou, dizendo: Senhor, quero te fazer um pedido. E Jesus lhe disse: que queres? Ela respondeu e disse-lhe: estes meus 2 filhos se assentarem, um à tua direita e outro à tua esquerda, Senhor, no reino dos céus. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber em breve, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe eles: podemos. E disse-lhe Jesus: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, se indignaram contra os 2 irmãos. E então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós se fazer grande, seja vosso servo, servi uns aos outros. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia! E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava ali, clamou e gritou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais gritava, perseverava, insistia, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Disse-lhe eles: Senhor, queremos ver, queremos enxergar, curai nossos olhos. Aleluia, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, lhe tocou nos olhos, e logo viram, enxergaram, e eles o seguiram a Jesus. Aleluias. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está em frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os precisa, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei, o teu salvador, o teu pastor, o teu guia, aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumento, filho de animal, de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe disse, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram sentar em cima, e muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia Jesus gritava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, paz na terra e no céu. Hosana
E entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é o Filho do Criador dos céus, da terra e do mar, o verdadeiro pastor que guiará todo aquele que crê. E o profeta de Nazaré, da Galileia. Amém. E entrou Jesus no templo do seu Pai, do Criador dos céus, da terra e do mar. E quando Jesus entrou no templo, encontrou pastores, ladrões, evangélicos, vendendo, negociando e cobrando, e expulsou todos eles que vendiam e compravam dentro do templo, negociava, porque eram pastores ladrões, cães gulosos e saciados. E Jesus derrubou as mesas deles, aleluia, e as cadeiras dos que vendiam, aleluia, glórias. E disse Jesus a estes pastores evangélicos ladrões, cães gulosos, a esses pastores que não se sacia, que profana e prevarica o nome dele, o nome do Pai, que realmente não respeita. E disse: está escrito, nunca leste? A minha casa será chamada casa de oração, casa de zelo, de honra, mas vós a tendes convertido e transformado em casa covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo então os principais dos pastores evangélicos e os escribas as maravilhas que ele fazia, e os meninos gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito eu tirarei o perfeito louvor para a honra e glória do meu Pai, aleluia. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. Jesus, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folha seca, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente toda. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como se secou imediatamente esta figueira? Jesus, porém, respondeu a eles e disse: em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidares destas palavras, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas até se a este monte disseres: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, aleluia. E tudo o que pedires na oração, crendo nestas palavras, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando ao povo, os principais dos pastores evangélicos, cães gulosos, ladrões que estavam vendendo e negociando no templo e roubando o povo, os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazem estas coisas? Quem te deu autoridade? E Jesus respondeu aos pastores evangélicos ladrões, aos fariseus hipócritas, dizendo: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também vos responderei e direi com que autoridade faço isto. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam os pastores hipócritas, evangélicos, fariseus, ladrões, entre si mesmos uns com os outros, dizendo: se dissermos que é do céu, ele nos dirá: então por que não creste em João? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Respondendo os pastores evangélicos, ladrões, cães gulosos, a Jesus disseram: não sabemos. E Jesus disse a eles: nem eu vos digo tampouco com que autoridade faço estas coisas. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro filho, o homem disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele, porém, respondendo a seu pai, disse: eu não quero ir, meu pai. Mas depois ele arrependeu-se e foi. E dirigiu-se seu pai ao segundo filho, falando-lhe de igual modo, e respondendo o seu segundo filho, disse: eu vou, meu pai.
E não foi. Qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? E disse eles, o primeiro, e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, entraram adiante de vós, no reino de Deus entrarão. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as prostitutas o creram em João Batista e foram batizados por ele. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeis para crer. Aleluia. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou o seu servo aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram uns, mataram outros e apredejando a outros. Depois enviou seu senhor outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, o senhor da vinha enviou seu filho amado, dizendo: terão respeito ao meu filho, porque ele é o herdeiro. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si eles: este é o herdeiro, filho, vinde, matemo-los e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vinha o senhor dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram os fariseus hipócritas: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras a pedra que os lavradores rejeitaram, esta foi posta por cabeça, o ângulo pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhosa aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino do Criador dos céus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem sobre esta pedra, a pedra cair, despedaçá-lo-á, e aquele sobre quem esta cair ficará reduzido a pó. E os principais dos pastores e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que Jesus falava com eles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Toda honra e toda glória para esse único pastor supremo e poderoso, porque os que foram chamados como eu e receberam também, fizeram a obra e faz realmente se colocando no lugar de servo para servir e com humildade, não para ser Senhor como os ladrões evangélicos chamados pastores falsos, enviados de Satanás, cães gulosos que estão nesses altares de noite, final de semana, para roubar evangélicos e evangélicas cegas, fazem, ficam em pé comandando um bando de bode e cabra cega que vai lá levar dinheiro, alimentar o ladrão com dinheiro, porque ele não quer comida, ele quer dinheiro, porque ele é ladrão, veio para matar, roubar e destruir em forma de pastor. Se não fosse assim, ele não enganaria uma multidão. Aleluia! Começou no ano de 1500 até agora, até o final, se levantando de palmo em palmo em cada esquina, em cada rua, para realmente prender e escravizar. Mas se você decreta a este culto, a este apóstolo, a este servo do Senhor, que só prega aquilo que Jesus mandou, só prega aquilo que Deus mandou, só ensina o que é de Deus de graça, gratuitamente, e que recebe realmente o poder para pregar, o poder para desafiar todas as potestades do inferno, todas essas bestas feras chamadas pastores que estão em altar, e dizer a eles que eles serão queimados nas profundezas quando morrer, por profanar o que é mais sagrado, a escritura sagrada, por lançar mão em vão. Aleluia, amém. Receba a cura.